Muito bem. Quarto erro, você fazer formulários iguais para cargos diferentes. Isso é muito comum. Comenta aqui comigo, vocês que estão aqui, se vocês já viram isso, ou se vocês praticam isso, tá, pessoal? Porque eu estou apontando aqui algumas coisas que precisam ser melhoradas, mas eu sei que essa é uma prática comum. Eu sei que acontece bastante isso nas empresas, né? De você, por exemplo, definir um formulário de avaliação para todos os cargos operacionais, definir um formulário de avaliação para os cargos administrativos, um formulário de avaliação para cargos de gestão e avaliar as pessoas em bloco dessa forma. Eu sei que a intenção é das melhores, eu sei que muitas vezes o RH não tem ferramenta suficiente para fazer uma avaliação mais personalizada, focando aquilo que o indivíduo precisa ter para executar as suas funções. Eu sei de tudo isso, mas a gente precisa ter consciência desses erros e de como a gente pode fazer para consertar, porque aos poucos a gente pode ir construindo a nossa catedral, né? A gente pode ir derrubando as paredes que não estão muito sustentadas, né? Não tem muita base de sustentação e ir construindo paredes novas. Por isso que é importante a gente ter consciência de tudo isso, tá? Então, o que que acontece aqui? Quando você usa um formulário de avaliação para esses agrupamentos grandes de cargo, pensa aí que um analista contábil é um analista no mesmo nível que o analista de recrutamento e seleção. Mas são cargos com demandas de competências diferentes, né? Com demandas de desempenhos diferentes, com resultados, os resultados esperados de cada um têm indicadores diferentes, são resultados diferentes e que demandam competências diferentes muitas vezes. E a gente tem que pensar que as competências, as comportamentais, que são alinhadas com a cultura, com os valores organizacionais, essas competências que podem ser comuns e são, na verdade, né, na maioria dos cargos, a gente tem outras competências que estão diretamente ligadas com a função das pessoas. Então, construir formulários genéricos vai fazer com que a gente não tenha uma base de dados para identificar, por exemplo, a necessidade de treinamento e desenvolvimento. Eu avalio todo mundo na mesma competência? Eu não vou conseguir, por exemplo, uma base para eu montar uma política de carreira, para eu desenvolver as pessoas, para eu analisar a pessoa no cargo que ela ocupa hoje e para eu entender os gaps que ela tem para ocupar um cargo futuro. Onde estão os gaps? Diluídos, né? Nessa generalização. Então, o ideal é que a gente construa formulários por cargo, né? E eu sei que para isso demanda tecnologia, demanda eh, a contar com softwares, né, gente? Porque fazer isso na mão dá um trabalho danado, né? Mas para empresas pequenas, vocês que são consultores, já vão acostumando o povo, né, a montar tudo isso de uma forma, que o resultado da avaliação, provenha para a gente, né, propicie para a gente, o alcance de todos esses objetivos, né, que a gente tenha tudo isso na mão para embasar os nossos planos e as nossas tomadas de decisão de gestão de pessoas, tá? Então, quando a gente vê uma situação dessa, pensa no seguinte, né, você, está lá numa situação da saúde. Ah, todo mundo vai fazer exame de sangue para ver colesterol. Ah, não, mas uns têm problemas com glóbulos vermelhos, mas outros têm problemas de glicemia. Ah, não, mas todo mundo vai fazer exame de sangue para ver colesterol, porque o único exame que tem aqui é para ver colesterol. Então, é mais ou menos isso que acontece quando a gente usa formulários iguais para a gente tratar de cargos diferentes, avaliar pessoas que ocupam cargos diferentes.